E vou convidá-los para ler comigo em Atos 4:33, que é o versículo que dá tema à festividade dos irmãos, 24º aniversário da congregação. Atos capítulo 4, versículo 33. Eu vou pedir para que toda a igreja leia junto comigo. Vamos lá no 3. 3. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Amém. Os irmãos podem tomar assento. Eu quero primeiramente agradecer ao pastor Zé Leandro pela oportunidade de estar aqui. Mas da graça, porque ele é o dono da palavra. A palavra não vem de nós, a palavra não é do pregador. A palavra é do dono da obra, do dono da igreja. É como diz aquele hino, é por ele, é para ele. E quem não gostar das coisas que ele faz, vai reclamar com ele. Então, se ele é o dono da obra, se ele é o dono da palavra, ele não tem quentinha, ele não tem comida requintada. Ele sempre tem uma comida fresquinha para todos nós, a cada dia, a cada manhã, a cada tarde, a cada noite. E hoje não vai ser diferente. Pois bem, se eu fosse dar assim um tema, um título para a mensagem dessa noite, que está aqui no meu esboço, na página 3, e Morroque, por que está na página 3 e não na página 1? Daqui a pouco você vai entender por quê. Mas na página 3 diz assim: as 7 maravilhas espirituais da igreja, que tem tudo a ver com o tema e tem tudo a ver com o versículo. Esse foi o tema que Deus colocou no meu coração. Mas aí, baseado neste tema que Deus colocou no meu coração, eu entendi que o mundo odierno, o mundo secular que nós vivemos, eles procuram denominar como maravilhas alguns monumentos históricos, algumas construções, algumas estátuas, algumas pontes, enfim. Mas então o mundo ele coloca como maravilhas tanto do mundo antigo quanto maravilhas do mundo moderno. Talvez alguns de nós não tenhamos a oportunidade de ver, de protagonizar, de presenciar, de conhecer as maravilhas do mundo, nem do mundo antigo e nem do mundo moderno. Se eu fosse relatar e especificar cada uma delas, a gente ia gastar muitos minutos. Eu poderia falar das maravilhas do mundo antigo, que é a pirâmide de Quéops, os jardins suspensos de Babilônia, a estátua de Zeus, o templo de Artemis, o mausoléu de Halicarnasso, nem sei o que é isso, não foi alguém que morreu e construiu um memorial, assim como é que é o nome daqueles memoriais no cemitério? É jazigo perpétuo. Construir um jazigo perpétuo, alguém falou, é uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Eu nunca ouvi falar, nem passei lá por perto. Tem também o Coliseu de Rhodes e o Farol de Alexandria, que são as maravilhas do mundo antigo. Mas aí eu perguntaria, qual o interesse da igreja em conhecer as maravilhas do mundo antigo, se nós não vivemos no mundo antigo? Afinal de contas, nós vivemos no mundo moderno. Aí eu relacionei também as maravilhas do mundo moderno. Mas a igreja, embora ela seja moderna, embora ela esteja no mundo, ela não é deste mundo. Não é deste mundo secularmente, não é deste mundo politicamente, não é deste mundo humanamente, porque além e apesar de sermos cidadãos desta terra, desta nação, deste estado e desta cidade, principalmente nós somos cidadãos dos céus. Nós temos uma morada na eternidade e estamos nos esforçando para morar na nossa pátria celestial. E embora nós ainda não estivemos lá, nós já estamos com saudade do céu. Mas aí eu relacionei também as maravilhas do mundo moderno. Talvez alguém gostaria de conhecer ou gostaria de saber. Inclusive, alguns de nós talvez já conhecemos algumas dessas maravilhas. É a Grande Muralha da China. Alguém já esteve por lá? Daqui? Não, né? Então também não interessa para nós. As ruínas de Petra,
É uma das grandes maravilhas do mundo moderno. Alguém também já passou por lá, pelas ruínas de Petra? Nem sabe o que quer dizer isso. Eu tenho certeza que depois desse culto os irmãos vão chegar em casa e vão digitar lá no Google as maravilhas do mundo moderno para saber cada uma dessas coisas. Mas isso não interessa para nós. Machu Picchu. Coisa. Isso também é interessante para nós. Não sei nem do que se refere, mas vamos caminhar. E esse mais pior ainda. Chichen Itza. É uma maravilha do mundo moderno. E o povo acha isso maravilhoso, irmãos. É uma coisa tremenda. O Coliseu de Roma, isso todo mundo conhece. O Coliseu é um anfiteatro construído na Roma antiga, por volta dos anos 70, entre os anos 70 e 90 depois de Cristo. Por que os cristãos conhecem, ou já ouviram falar do Coliseu? Porque lá morreu muita gente boa. Lá morreu muita gente que dizia assim: só Jesus Cristo é o Senhor. César não é o Senhor, mas Jesus é o Senhor. Aí eles pegaram esses cristãos, mataram no Coliseu, e por isso o mundo considera uma maravilha. Então fique atento, porque o mundo considera maravilha ou maravilhoso aquilo que vai de encontro à mensagem do Evangelho, à vida do Evangelho, o cotidiano do Evangelho. É uma sexta maravilha, Taj Mahal. Taj Mahal. O que é Taj Mahal? Taj Mahal é também um mausoléu na cidade de Agra, na Índia. E tá aí, o irmão só falou 6, porque a sétima, incrivelmente, está no Brasil, que é o Cristo Redentor. O Cristo Redentor é a sétima ou uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas chegamos à conclusão, no final de todo esse relato desnecessário e inútil, que essas 7 maravilhas também do mundo moderno não nos interessam, nem do mundo antigo e nem do mundo moderno. Graças a Deus eu gastei apenas poucos minutos para falar destas poucas, 14 maravilhas, porque o que interessa para a igreja mesmo são as 7 maravilhas espirituais da igreja do Senhor Jesus. Isso sim nos interessa, isso faz a gente dar glória, dar aleluia, ficar no culto até às 10h30, porque vai atrasar mesmo e não vai incomodar ninguém. Isso que é importante para nós. As 7 maravilhas, não vai travar 10h30 não, brincadeira. As 7 maravilhas espirituais da igreja. Se o mundo tem maravilha, a igreja tem muito mais maravilha, irmãos. Se nós fôssemos falar das maravilhas de Deus no mundo antigo, nós teríamos aqui uma relação enorme. Eu sei que não está dentro do cronograma aqui do nosso esboço, mas deixa eu citar uma maravilha do mundo antigo na visão de Deus. A criação do mundo. Você já parou para pensar nisso? Deus criou o mundo, mas foi mais ou menos assim, ó: haja luz, e houve luz. Apareça a terra, e apareceu a terra. O universo entra em harmonia, e o universo entrou em harmonia. Quem fez isso? Foi Deus. E isto é coisa maravilhosa aos nossos olhos. Você quer ver uma outra maravilha na visão de Deus, na ótica de Deus? Eu vou pular já para o Novo Testamento para a gente cortar a hora. O nascimento virginal de Jesus. Já pensou que coisa maravilhosa isso? Uma mulher recebe a presença de um anjo, e o anjo fala assim: salve agraciada, o Senhor é contigo, tu darás à luz a um filho, e o seu nome será maravilhoso, Emanuel, Jesus, o Salvador. Aquela mulher leva um susto e pergunta: mas como é que isso vai acontecer se eu não conheço varão nenhum? Se fôssemos parafrasear agora a resposta do anjo, o anjo diria para ela: Maria, para os homens isso é complicado, para os homens isso é difícil, mas para Deus isso é uma maravilha. E nós glorificamos a Deus, porque somente Deus pode fazer essas coisas, fazer uma virgem dar à luz. Foi por isso que o anjo respondeu: Maria, não depende de você, não depende de homem algum, descerá sobre ti a virtude do Altíssimo, e ela vai te envolver, e você vai dar a luz ao Filho de Deus. Isso é maravilha para a igreja. Quais são as 7 maravilhas espirituais da igreja do Senhor? A primeira maravilha que eu relacionei aqui é o derramamento do Espírito Santo. Quando a gente vai no Velho Testamento, a gente observa que o Espírito Santo,
ele era manifestado na vida de algumas pessoas, apenas algumas pessoas, em momentos específicos, não era em todos os momentos. Mesmo porque também o Espírito não estava constantemente com aquela pessoa, não. O Espírito só se manifestava quando havia necessidade. Eu escrevi aqui alguns exemplos que não dará tempo, mas deixa eu falar de Bezaleel, Êxodo 35. A Bíblia diz que o povo estava no deserto e precisava construir o tabernáculo, mas ninguém sabia nada de metalurgia, ninguém sabia nada em mexer em metais. O que aconteceu? Diz a Bíblia que o Espírito de Deus encheu de sabedoria e entendimento e de ciência em todo artifício de metalurgia. Isso aconteceu na vida de um homem chamado Bezaleel. O Espírito de Deus veio sobre um homem, uma pessoa específica, em um momento específico, para atender a uma necessidade específica. Eu poderia citar vários outros exemplos da Bíblia. Poderia falar de Saul, que em 1 Samuel capítulo 10, versículo 10, diz a Bíblia que o Espírito de Deus se apoderou dele e ele profetizou. Poderia falar de Davi em 1 Samuel capítulo 16, versículo 13, quando a Bíblia diz que Davi entrou para dentro da casa do seu pai, todos reunidos, e Deus falou com Samuel: levanta e unge o garoto, porque é esse que eu tenho escolhido. E Samuel se levantou, ungiu, e a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. Eu poderia falar de tantos outros, mas a grande maravilha para nós é que quando chega a dispensação da graça, o quadro muda. Deus não está mais preocupado em dar o Espírito sob medida. Deus não está mais interessado em conceder o Espírito a algumas pessoas especificamente, em alguns momentos específicos. Agora, o interesse de Deus é que todos sejamos cheios do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Se eu fosse dividir a ação do Espírito na face da terra, eu dividiria pelo menos em 4 etapas. Na primeira etapa, diz a Bíblia lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1: no princípio criou Deus o céu e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. O Espírito Santo se manifestou na terra para restaurar a terra. Mas aí veio a segunda fase, que é essa que eu acabei de dizer, na qual o Espírito Santo se manifestava especificamente na vida de pessoas específicas. Mas depois veio uma terceira fase da manifestação do Espírito, que foi sobre a vida de Jesus. E Jesus era o protagonizador da própria igreja do Senhor. Jesus estava materializando na sua própria vida todo o plano e todo o projeto e todo o propósito que Deus tinha com a sua igreja. Diz a Bíblia no livro de Colossenses que era do agrado do Pai que toda a plenitude habitasse em Jesus. Embora Jesus fosse homem, embora Jesus fosse limitado como homem, a Bíblia diz que ele era um homem cheio do Espírito Santo. E sendo cheio do Espírito Santo, ele realizava maravilhas. Lucas nos diz que tudo que aconteceu na vida de Jesus tinha a ação do Espírito. Para ele nascer, o anjo falou: descerá sobre ti o Espírito Santo. Depois que ele nasceu, a Bíblia diz que ele foi ser batizado. E João viu o Espírito Santo descer sobre ele em forma corpórea de pomba. Ele sai do Jordão, a Bíblia diz que ele, cheio do Espírito, é levado ao deserto pelo Espírito. Ele sai do deserto, entra em Nazaré, e quando chega em Nazaré, ele vai para a sinagoga. Quando ele chega na sinagoga, é lhe dada a oportunidade. Ele abre a Bíblia lá em Isaías capítulo 61 e diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, pois ele me ungiu. Louvado seja o nome do Senhor. Ele acaba de ler esse texto e
ainda tem a audácia de dizer assim: hoje se cumpriu esta escritura em vosso meio. Ele estava querendo dizer: eu sou esta pessoa que Isaías está falando, que seria cheia do Espírito para evangelizar, para libertar, para operar, para restaurar, para abrir vista aos cegos, para anunciar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo estava na vida de Jesus constantemente, ilimitadamente. Jesus já estava dizendo para os seus discípulos: olha, eu vou, mas depois que eu vou, vocês farão obras maiores do que as minhas, porque eu vou, mas mandarei outro Consolador, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará convosco para sempre. O Espírito que vos guiará em toda a verdade, o Espírito que vos ajudará em vossas fraquezas, irmãos, é o Espírito Santo na vida de Jesus, e é o mesmo Espírito na vida da igreja, realizando maravilhas. Jesus é assunto ao céu. Antes de dizer assunto, ele deixa a promessa. Vocês se lembram o que foi profetizado lá em Joel? Que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Então eu vos digo: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Jesus sobe para os céus. O resto da história os irmãos já sabem. A igreja fica ali em Jerusalém, orando. No 10º dia da campanha, pela manhã bem cedo, cerca de 9 da manhã, alguém nota que aquela manhã vai ser uma manhã diferente. Alguém percebe que os irmãos não estão preocupados com o café da manhã. Os irmãos, incrivelmente, naquela manhã estão orando. Mas é uma oração diferente, é uma oração mais virtuosa, é uma oração mais empolgante. De repente alguém percebe que a irmã Maria, a mãe de Jesus, ela está falando numa língua que ninguém entende. Aleluia. Daqui a pouco alguém olha para Pedro, e Pedro está falando também numa língua que os irmãos ali presentes não entendem também. Daqui a pouco olham para o irmão Mateus, olham para o irmão Bartolomeu, olham para todos os irmãos presentes, e todos estão falando numa língua. Daqui a pouco eles olham mais precisamente e percebem que existe uma chama, uma labareda, como uma forma de uma língua repartida, como que de fogo, que pousava sobre cada um deles. Louvado seja o nome do Senhor. Mas não era só a visão, não era só a audição das línguas. De repente eles também percebem que veio um som de um vento veemente que encheu toda a casa em que estavam reunidos. E diz a Bíblia em Atos capítulo 2, versículo 4, que todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Oh, irmãos, aquele fenômeno fez com que a casa se enchesse de gente. Era gente por tudo quanto era canto, era gente na janela, era gente na porta. Todo mundo queria ver o que estava acontecendo, e eles comentavam: olha, ele está falando na língua lá da minha nação, e está falando das grandezas de Deus. Os árabes diziam isso, os sirineus diziam a mesma coisa. Eles estão glorificando a Deus na língua lá da África, de onde eu vim. Mas o que é isso? Eles estão bêbados, eles passaram a noite toda bebendo e agora estão de ressaca. Pedro se levanta no meio deles e diz: não, eles não estão bêbados, nós não estamos bêbados, mas isso é o que foi dito pelo profeta Joel. Aleluia. Acontecerá nos últimos tempos, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre o meu povo, sobre a minha igreja. A presença do Espírito, o derramamento do Espírito é uma coisa maravilhosa para nós, a igreja do Senhor. Depois dali, depois do capítulo 2, se a gente discorrer todos os capítulos, a gente vai ver sempre a expressão cheios do Espírito. Em todos os capítulos a gente encontra Pedro e João cheios do Espírito. A gente encontra os diáconos cheios do Espírito. A gente encontra... E no rock, que povo é esse que está sempre cheio e se esvazia? Como é que é isso? Não, eles não se esvaziavam, mas era Deus querendo nos mostrar nos dias de hoje que ser cheio do Espírito Santo é uma coisa que deve ser constante na vida do crente. Eu era cheio anteontem, continuarei sendo cheio ontem, continuo sendo
cheio hoje, amanhã eu quero continuar sendo cheio, depois da manhã vou continuar sendo cheio, até a volta de Jesus. Jesus vem buscar uma igreja cheia do Espírito Santo. Eu só estou na primeira maravilha. Não vai dar para falar das 7, não. Então vamos pular. Vamos falar da segunda maravilha da igreja de Jesus. A firmeza em meio às perseguições. Isso intrigou todas as autoridades da época. Agora há pouco nós matamos, crucificado, aquele que se dizia o Messias. E pelas táticas de rebelião que nós já temos, quando tem um tumulto, quando tem uma turba, uma rebelião, é só acabar com o líder que todo mundo se dispersa. O problema termina. Aí eles foram e mataram o líder. Para quê? Ao invés de diminuir, aumentava o número de discípulos. Glória a Deus, aleluia. No início era 120. No primeiro dia da inauguração foi para 3.000. Depois cresceu para 5. Depois cresceu para 8. E Jerusalém começou a ficar empolvorosa, porque o número dos discípulos crescia cada vez mais. O Império Romano resolveu perseguir os apóstolos. Matava um, nascia 1.000. Matava 1.000, nascia 10.000. Toda hora tinha gente aceitando a Jesus. E alguém pensava, mas nós não mandamos espalhar por aí que foi uma farsa. Eles pagaram soldados para dizer, olha, Jesus não ressuscitou. Foi uma farsa. De noite vieram seus discípulos aqui e roubaram seu corpo. Algumas pessoas acreditaram que isso era verdade. E pensavam, eles estão vivendo uma farsa. Mas de repente, o povo começou a ver que apesar do Império Romano ter disseminado que havia uma farsa, as pessoas estavam dando a vida por esta suposta farsa. As pessoas estavam morrendo, as pessoas estavam sendo perseguidas, torturadas e mortas, e mesmo assim não desistiam da fé, mesmo assim não desistia do caminho. Isto era uma coisa maravilhosa naqueles dias e continua sendo uma coisa maravilhosa da parte de Deus nos dias de hoje. Por quê? Porque ainda hoje nós passamos por problemas, dificuldades, perseguições, mas nós não abandonamos a fé. E muito mais do que isso, as coisas podem estar ruins, indo de mal para pior lá em casa, ou lá no trabalho, ou lá na escola. Mesmo assim a gente continua adorando, mesmo assim a gente continua glorificando. O mundo não entende por que você só vive sorrindo se as coisas não estão tão bem assim. É porque a graça de Jesus é na tua vida, é porque o poder de Jesus é na tua vida, é porque a esperança da volta de Jesus nos mantém firmes na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Deixa eu falar de uma terceira maravilha: a continuidade dos milagres. Eles pensavam assim, depois que Jesus morreu, esses daí não vão dar conta. Depois que o mestre, porque o mestre era o mestre, não sei, talvez ele tinha uma técnica de enganar o povo, pensavam eles naquela época. Mas os seus discípulos não vão conseguir enganar a gente. Aí no primeiro dia, Pedro se levanta e com a sua pregação, ele convence 3.000 pessoas. Aí depois, Pedro diz assim, gente, a gente não pode abandonar a prática da oração. Vamos orar? E João diz assim, Pedro, gostei, vamos orar onde? Não, já temos orado muito aqui no cenáculo, vamos lá no templo, capítulo 3 de Atos. Aí chega na porta do templo, o resto da história os irmãos já sabem. Tem aquele coxo sentado lá na porta formosa, Pedro, João, aquela história, o coxo pede uma esmola e Pedro, olha, nós não temos prata, não tem ouro, mas o que temos, isso que te damos. Em nome de Jesus Nazareno, levanta e anda.
E aquele homem, irmãos, aleluia, coxo há anos, conhecido da cidade inteira, mendigo, levanta sobre os seus próprios pés e dá um pulo e glorifica a Deus e entra no templo. Eu imagino quando aquele homem entrou no templo, irmãos, todos os religiosos lá, fariseus, saduceus, todo mundo muito engravatado, muito cheio de não me toque, e entra um mendigo saltando, pulando, glorificando e adorando o nome do Senhor. Aquela notícia se espalhou rápido na cidade. Sabe aquele mendigo? Sabe aquele que era paralítico, aquele que era coxo? Ele agora está andando na cidade dizendo: o Jesus dos crentes me curou. O Jesus Nazareno, aleluia, firmou os meus passos. Era inegável dizer que aquele homem não tinha sido curado por Jesus. Era uma maravilha extraordinária. E a voz está indo embora. Eu acho que é para eu parar, mas eu não vou parar ainda não, viu? Vou terminar as 7 maravilhas aqui rapidinho. Os irmãos estão entendendo que os milagres continuaram acontecendo? Os irmãos estão entendendo que o mesmo Jesus que operou milagres e prometeu para os seus discípulos que eles também operariam milagres, seria uma bênção, e realmente foi uma bênção, e os milagres começaram a acontecer de forma extraordinária. Prende os apóstolos, aí a porta se abre sozinha. Mas por que a porta se abriu sozinha? Porque tinha uma igreja orando. Quando a igreja está orando, as portas se abrem. Quando a igreja está orando, Deus dá livramento. Quando a igreja está orando, os milagres acontecem para a glória do nome do Senhor. E diz a Bíblia que muitas maravilhas e sinais eram feitas pelos apóstolos. Aí o Império Romano começou a perseguir de verdade mesmo, matar umas meia dúzia. Aí os cristãos se dispersaram. Mas onde ia cada crente, ia uma tocha acesa. Onde ia cada crente, ia um embaixador do reino de Deus. A Bíblia diz lá no capítulo 8 que com a perseguição feita através da morte de Estevão, Filipe desceu para a cidade de Samaria, e chegando na cidade pregava ao Senhor Jesus, e muitos sinais e maravilhas eram feitas por Filipe, e o povo ouvindo a mensagem e vendo os sinais se convertia ao Evangelho. A obra não parou, a obra não parou, a obra continuou. Os milagres continuaram acontecendo, porque isto é maravilhoso diante dos nossos olhos. Deixa eu falar correndo da quarta maravilha: a conversão dos improváveis. Ô Roque, a palavra é bonita, o título é bonito, mas o que quer dizer isso? Eu vou falar. Quando os discípulos estavam pregando, todo mundo imaginava que quem aceitaria Jesus? É o povo humilde, o povo pobre, os fazendeiros, as donas de casa que não tinham muito conhecimento propedêutico, aquela coisa toda. Aquele povozinho que não tinha ainda nem o primeiro grau completo numa linguagem de hoje. É esse povinho que vai aceitar Jesus. Aí Jesus vem, através do seu Espírito, e começa a salvar os improváveis. Jesus chega por principal das sinagogas, através da mensagem do Evangelho, ele aceita Jesus como seu Senhor e Salvador. Mas era o principal da sinagoga. Era um homem hiper, mega, blaster religioso. Era um homem que já conhecia as Sagradas Escrituras, conhecia a lei de Moisés. Jesus salvou justamente o principal da sinagoga para confundir a mente dos grandões. Aí daqui a pouco Jesus salva um fariseu. Daqui a pouco Jesus salva um mágico. Daqui a pouco Jesus salva um bruxo. Daqui a pouco na cidade de Samaria diz a Bíblia que todos os mágicos queimaram seus livros em praça pública. E o somatório daqueles livros deu mais ou menos 50 mil peças de prata. O que era que estava acontecendo? Era Jesus que estava salvando tanto pequenos quanto grandes, para confundir, porque o apóstolo Paulo nos diz em 1 Coríntios, que é lá pelo capítulo 1, a partir do versículo, se não me engano, 26, 27, 28, assim por diante, que Deus escolheu as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Deus escolheu as coisas vis, as desprezíveis, as que não são, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele, mas para que o seu nome seja glorificado. Deus salva o pequeno,
mas salva também o grande. Para bagunçar logo o coreto, sabe quem Jesus salvou? O perseguidor da igreja. Aquele camarada que dizia, eu vou matar, não passa perto não que eu mato. Ele saiu de Jerusalém com isso. Eu tenho aqui uma carta do rei, quem encontrar na minha frente eu mato e fala assim, o rei mandou matar. Quem vai segurar um homem desse? Aí no meio do caminho teve alguém que segurou esse homem. No meio do caminho, esse homem ouviu uma voz que falou assim, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? Quem é, Senhor? Eu não estou perseguindo a ti, não, eu estou perseguindo a igreja. Porque a igreja está fazendo um monte de besteira por aí, eu li na tua palavra lá no Antigo. Não, Paulo, esquece. Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os grilhões. Vai para casa do irmão fulano e lá eu vou te orientar. Alguém vai aparecer lá e vai te orientar. Para encurtar a história, Paulo se converte. É cheio do Espírito Santo. E volta para Jerusalém. Eu já imaginei a saída dele de Jerusalém. Cheio de não me toque. Agora estou imaginando a volta de Paulo para Jerusalém. Convertido. Cheio da graça de Deus. Eu imagino os fariseus, os membros do Sinédrio. E aquele membro do Sinédrio, aquele que ninguém sabe se é viúvo, se é solteiro, se é casado, ele está voltando. Ele saiu cheio de fogo para matar os cristãos. Mas ele volta agora, o perseguidor volta perseguido. Aquele homem que saiu atribulado, volta cheio da graça, cheio da bênção e cheio da unção da parte de Deus. Era Deus salvando os improváveis. Quer que eu encurte a história? Caminha na história lá do ano 313, de tanto Roma perseguir, tem um certo senhor chamado Constantino, que disse assim, eu tive um sonho, e no meio do campo de batalha, eu vi um sinal, e este sinal era a cruz, e eu ouvi uma voz, e a voz me dizia, por este sinal, tu vencerás. A partir de hoje, no meu império, no meu domínio, todo mundo agora vai ser crente. Eu até sei que historicamente isso não foi muito bom para o Evangelho, porque ele obrigou as pessoas e nasceu daí o catolicismo romano. Mas o que eu quero chamar a atenção para os irmãos é que Deus confunde os grandes, salvando os grandes e glorificando o nome dele. Podem perseguir a igreja, podem falar mal da igreja, mas Deus não tem problema nenhum em salvar quem fala bem ou salvar quem fala mal, em salvar quem persegue ou salvar quem não persegue. Não, mas o meu pai você não conhece, o meu pai fala muito mal da igreja, o meu pai já jogou pedra na igreja, o meu pai já correu atrás de padre, correu atrás de pastor, mas é desse que Jesus gosta para salvar e dar o seu testemunho no bairro, na família, e o nome dele ser glorificado. Deixa eu falar aqui, que eu já perdi as páginas aqui, maravilha, graças a Deus. Cadê? Eu estava na quarta, né? Então vamos para a quinta. A canonicidade e fechamento das Sagradas Escrituras. Isso é uma coisa maravilhosa. Por quê? Porque eu vou beber um gole d'água. Lá no Antigo Testamento, a gente sabe que as Escrituras nasceu começando por Moisés. Aquela coisa toda, Moisés escreveu Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, o Pentateuco. Depois de Moisés veio Samuel, que escreveu 1ª e 2ª Samuel. Depois vieram alguns profetas, doutores que entendiam, os escribas, os maçores, não sei o que, aquela coisa toda que a gente aprende no seminário. Aí o Novo Testamento foi compilado por Neemias, já no finalzinho, e de repente vem alguns profetas, profetas maiores, profetas menores, profetas literários e não literários, profetas do norte, profetas do sul, mas o certo é que o último profeta se chamava Malaquias. Depois de Malaquias, Deus se calou. E passou o 1º ano, 2º ano, 3º ano, 10º ano, passaram 50 anos e Deus não falava mais nada, não levantava mais ninguém. Passaram 100 anos e Deus não falava mais nada, não levantava mais ninguém. Passaram 200 anos, Deus não falava nada, não levantava mais ninguém. Passaram-se 400 anos e Deus estava calado.
Aí quando a gente chega no livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1, o escritor diz assim: havendo Deus, antigamente, falado aos pais, muitas vezes e de muitas maneiras, através dos profetas, a nós, falou-nos nos dias de hoje, através de Jesus. Chegou a dispensação da graça. Deus voltou a se manifestar no meio do seu povo. Deus ficou calado por 400 anos, mas voltou a se comunicar com o seu povo através de Jesus Cristo. E em volta de Jesus tinha os apóstolos, que começaram a escrever os evangelhos acerca de todas as atividades de Jesus. E depois dos apóstolos veio o apóstolo Paulo, que escreveu para cerca de 12 ou 13 igrejas e pessoas. E em meio a tanta perseguição, em meio a tanta tribulação, Deus ainda dava graça e dava inspiração para os apóstolos e discípulos comporem os anais das Sagradas Escrituras, e a Bíblia era fechada em sua canonicidade. E qual é a lição que isso nos traz? Mesmo em meio à perseguição, Deus vai continuar falando conosco. Mesmo em meio às dificuldades, Deus vai continuar levantando homens e mulheres cheios do Espírito Santo para fazer a obra dele na face da terra. Então a canonicidade e o fechamento das Sagradas Escrituras é uma coisa maravilhosa aos nossos olhos, porque quando todo mundo pensava que não tinha mais jeito, que Deus já havia abandonado o seu povo, afinal de contas, 400 anos em silêncio. Eu não sei há quanto tempo Deus está em silêncio na sua vida aqui nesta noite, mas eu sei que a qualquer momento Deus vai romper o silêncio e vai te dar vitória para que o nome dele seja glorificado na sua vida, e você vai dizer: isso é maravilha de Deus na minha vida. Glória a Jesus. Já caminhando para o final, a penúltima maravilha espiritual é a autoridade espiritual. E esta está contida aqui no versículo 33 do capítulo 4, porque os discípulos davam... Eu pensei que tinham tirado a água para preparar logo a pregação, mas já estou parando. Obrigado, meu Deus abençoe. Já estou acabando, viu? Autoridade espiritual. Ninguém falava como os discípulos falavam. Aliás, quando Jesus começou a falar, com 12 anos de idade, os sábios ficaram de boca aberta dentro do templo. Como é que um garoto desse tem tanta sabedoria? Como é que um garoto desse tem tanta autoridade espiritual? Depois, quando Jesus cresceu e se desenvolveu, e se tornou um mestre e era seguido pelos seus discípulos, alguém dizia assim: olha, a doutrina desse homem é diferente, porque ele não fala como falam os fariseus, ele fala como alguém que tem autoridade. Aleluia. A sua palavra é diferente, a gente nota isso. O ímpio dizia que notava essa diferença, irmãos. Jesus foi assunto ao céu e deixou a sua igreja na terra. Pedro, que a gente já sabe, já conhece, e toda hora a gente conta a mesma história, na primeira pregação, cheio de autoridade, 3.000 almas se salvaram. E a história da igreja caminha, e de repente, o próprio Pedro e João mandam separar 7 diáconos. Olha, homens fiéis, homens espirituais, para poder cuidar das mesas, para poder arrumar os bancos da igreja, organizar a Santa Ceia, cuidar das viúvas. Aí a Bíblia diz que quando alguém pensava que diácono ia só fazer essas coisinhas, a Bíblia mostra um diácono cheio do Espírito Santo, aleluia, disputando com os fariseus daquela época. Nunca vi um diácono com tanta graça. Isso foi para nos mostrar que para ser cheio do poder, para ser cheio da graça, você não precisa ser presbítero, você não precisa ser pastor, não precisa ser arcebispo, não precisa ser nada, basta você ser um crente lavado e remido na presença do Senhor. Estevão, cheio do Espírito Santo, pregava com ousadia e autoridade espiritual. Filipe em Samaria pregava com autoridade espiritual. O apóstolo Paulo, invadindo as sinagogas, pregava com autoridade espiritual. Ao longo da história da igreja, homens e mulheres têm se dedicado à pregação do Evangelho e pregam com autoridade espiritual. Em 1900
Daniel Beck e Gunnar Vigre chegam ao Brasil e pregam, mas não pregam que nem eles pregavam lá na igreja batista que eles pertenciam, porque lá eles não eram cheios do Espírito, mas em algum momento eles foram revestidos e foram cheios da graça, chegaram no Brasil pregando com autoridade espiritual e surgiu o maior movimento pentecostal de toda a história da humanidade. Eu vou terminar falando da sétima e última maravilha. É claro que tem mais, muito mais maravilhas. Eu só relacionei 7, eu acho que foi até muita. Mas a sétima e última maravilha é a esperança da volta de Jesus. Essa esperança nunca se apagou do coração da igreja. Jesus tinha acabado de ter sido assunto ao céu e a igreja já estava com o coração anelante pela sua volta. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembrei agora de Enoque. Judas fala sobre Enoque, o sétimo depois de Adão. Se lembra que Judas usa essa expressão? E Enoque fala assim: eis que é vindo o Senhor com milhares dos seus anjos. Em outras palavras, a primeira vinda não tinha nem acontecido ainda e Enoque já cria na segunda vinda. A esperança da volta de Jesus nunca se apagou do coração da igreja. Para os romanos, o apóstolo Paulo escreveu no capítulo 12, versículo 12: alegrai-vos na esperança. Aleluia, que a nossa alegria esteja nessa esperança, a esperança da volta de Jesus. A gente não espera que o governo melhore a situação do nosso país, a gente não espera que a crise passe tão cedo. Um dia ela vai passar, mas a nossa maior esperança não está nisso. A nossa esperança não está no carro novo, na casa nova, nisso, naquilo, outro, não. A nossa esperança não está em bens desta terra. A nossa esperança está em que o anjo toque a trombeta e ouçamos a voz do Mestre dizendo: vinde benditos de meu Pai e possuí por herança o reino. Chegou a hora, é a volta de Jesus que nós estamos esperando. E isso é coisa maravilhosa para a igreja. Foi por isso que o apóstolo Paulo escreveu para os Coríntios, e na sua primeira epístola, no capítulo 15, lá a partir do versículo 51, ele diz: eis que vos digo um mistério. A igreja de Corinto era a igreja que estava acostumada com os mistérios de Deus, com reteté, com fogo, com poder, com unção, com autoridade, língua estranha, dons espirituais, aquela coisa toda. Mas aí Paulo fala assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, nem todos vamos passar pela morte. E talvez eles perguntaram: mas como é que vai ser, Paulo? Como é que vai ser isso? E ele falou: olha, num momento, num abrir e fechar de olhos. Alguém fez as contas, um cientista pegou, fez as contas, quanto tempo dura uma piscada de olho? Arranjaram um aparelho e fizeram as contas. 40 avos de 1 segundo. Sabe o que é isso? Repetindo, em 1 segundo dá para piscar o olho 40 vezes. Não, eu nem você, porque a gente não consegue fazer isso. Mas o cientista conseguiu ver que em 40 avos de 1 segundo acontece a piscada de um olho. A abertura e fechamento das pupilas, da íris, aquela coisa toda. Sabe o que quer dizer isso? Que vai ser assim a volta de Jesus. Quando a gente menos esperar, Jesus voltou. Quando a gente menos esperar, toda lágrima vai se cessar. Quando a gente menos esperar, o corpo vai ser revestido de glória. Quando a gente menos esperar, nós estaremos na glória com o Senhor Jesus. Num momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então cumprir-se-á a palavra que diz: tragada foi a morte na vitória. Escrevendo para os Tessalonicenses, já fechando a Bíblia, o apóstolo Paulo disse: irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes. Lá no capítulo 4, a partir do versículo 13. Porque os demais que não têm esperança, esses sim são ignorantes. Mas eu não quero que vocês sejam ignorantes como os demais que não têm esperança. Porque se nós, a igreja, dizia o apóstolo Paulo, cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que morrem em Jesus, Deus os tornará com ele, a trazer com ele. Os tessalonicenses estavam preocupados porque estavam sendo perseguidos
perseguidos, alguns cristãos estavam sendo mortos, e eles acreditavam que aqueles que estavam morrendo estavam mais perto de Jesus, e quando Jesus voltasse, eles chegariam na glória primeiro, eles inaugurariam o céu primeiro que a gente. Aí os tessalonicenses construíram as suas casas no alto das montanhas, porque diziam: quando Jesus voltar, quem estiver no alto da montanha vai subir primeiro do que quem mora lá embaixo na favela. Aí o apóstolo Paulo escreveu e falou assim: não vai ser nada disso. Eu vou falar para vocês como é que vai acontecer. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os que morreram em Cristo, sim, eles ressuscitarão primeiro. Porém, nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, seremos transformados e seremos todos a uma arrebatados e subiremos e encontraremos com o Senhor nos ares. Vai chegar todo mundo junto. Não fique preocupado com quem morreu, com quem está vivo, com quem mora lá em cima, quem mora no meio, quem mora embaixo. Vai chegar todo mundo junto. Não fique preocupado com quem já tem 50 anos de crente, com quem tem 24 anos de igreja, nasceu com essa igreja, ou com um novo convertido. Vai chegar todo mundo junto. O importante é nós mantermos viva a esperança da volta de Jesus, porque isso também é uma maravilha de Deus para a sua igreja. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.